todo o teu conteúdo, ele tem que ser, ele tem uma linha de raciocínio que é o problema, a rota e a solução. É o PRS. Então, o que que é o problema, a rota e a solução? Todo conteúdo que você for fazer, ele tem que trazer exatamente isso. Ele vai começar com um problema, ele vai ter uma rota de como a pessoa, o que que a pessoa tem que fazer, como a pessoa vai seguir, o que que a pessoa, por onde que ela tem que caminhar, exatamente a rota que ela vai ter que seguir para chegar no final que é a solução e aí você arremata com a solução, tá? Então, esse é a raiz, é a base de todo o conteúdo. Então, todo conteúdo que você vai fazer, você já pensa, qual que é o problema que a pessoa pode estar enfrentando, qual que é a rota que vai ajudar ela a melhorar, e a solução final você dá no final lá. Junto com isso, tem um adendo agora, da última mentoria que a gente fez, que é call to action. Então, depois da solução, você faz um call to action. Esse call to action ele pode ser vários tipos de call to action, tá? Deixa eu aumentar aqui mais para você. Mas esse problema, rota e solução é tudo no mesmo post? Exato. Não, é tudo no mesmo post. É um post Ah, só com problema, rota, solução. É a entendi. base do conteúdo que você vai dar para essas pessoas no post, entendeu? Aham. Então, é um problema sobre o que for, o que quer que seja que você for falar, a rota que você for falar para que a pessoa chegue na solução e a solução, tá? E aí o call to action no final, tá? Então, esse call to action, ele pode ser para as pessoas te seguirem. Então, você vai falar, gostou desse conteúdo? Então me segue. Ou ele pode ser também para salvar. Então, você vai salvar, pedir para as pessoas salvarem. Ou ele pode ser também para que as pessoas compartilhem. Fazendo adendo aí do salvar e compartilhar, você não precisa Uhum. diretamente falar e salva ou compartilha. Você pode colocar assim, salva esse conteúdo para não esquecer ou para usar quando você precisar, né? Isso, Então, tem um você vai criar porquê. formas de dizer isso, exatamente. E Ou tipo assim, compartilhe com alguém que isso. precisa saber disso. Aí você está fazendo a É, chamada para compartilhar você de pode forma falar, sutil, né? uhum. Você pode fazer tipo de forma bem, tipo assim, lembra aquela sua amiga ou aquela pessoa que precisa, que está precisando, compartilha com essa pessoa que talvez vai interessar esse conteúdo e tal. Então você pode tocar tipo, ajude alguém, sabe, algumas coisas nesse sentido aí, contribua com um amigo, algumas coisas assim. Mas sempre esses três call to action. Existem outros. Quais que são os outros? Curtir, comentar. Só que, e você pode usar também, não tem problema. Só que eu preciso que você saiba que seguir, salvar e compartilhar, ele tem mais valor de engajamento com o Instagram. Então, sempre que as pessoas cometerem esses três aqui, valor de engajamento, o engajamento do seu perfil aumenta, tá bom? Uhum. Então, você pode fazer os outros sem problema nenhum. Só que quando você fizer esses três, você vai estar aumentando o engajamento e alguns por cento a mais aí, tá bom? Uhum. Então, os anúncios que a gente for fazer, por exemplo, você pode fazer um conteúdo sem o problema, rota e solução? Você pode. Pode fazer qualquer tipo de conteúdo. Só que para anúncio, ele é extremamente necessário que seja dessa forma, com essa estrutura, tá bom? A gente não Uhum. pode ter um anúncio onde você vai, não for uma dessas estruturas faltarem, porque se o anúncio falta uma dessa estrutura, a captação ela diminui drasticamente, porque a gente está buscando captar pessoas, né? Então, se Uhum. faltar alguma dessas elementos aqui da estrutura, ela cai absurdamente a captação. Então, a gente precisa sempre ter mapeadinho essas estruturas aqui. Mas aí você, respeitando a estrutura, você pode ficar bem livre para criar da maneira que você quiser. Então, assim, as pessoas hoje, elas estão bem sem paciência nas redes sociais. Então, se você analisar por você mesmo, você fica passando assim bem rápido o dedo, né? Então, cada vez as pessoas estão mais rápido deslizando a timeline. Então, o que que precisa ter no problema? Alguma coisa que chame a atenção, tá? Foi aquela frase que você vai falar assim, fulana, você vai morrer se não aprender Photoshop. E aí você fala assim, Uhum. como assim? Né? Tipo, é uma brincadeira, mas chamou atenção. Funcionou. Então aí você vem assim, por que que eu tô dizendo? Aí você vem para a rota. Por que que eu tô dizendo que você vai morrer? Não necessariamente você vai morrer, né? Mas e fica aqui comigo, alguma coisa assim, e você prende a pessoa no conteúdo e depois você dá uma solução. E assim você vai economizar R$ 6.000
fazendo Photoshop e lucrar 12 mil fazendo SketchUp lá, não sei o quê. Você vai dar a solução no final. Gostou aí você vem para o Call to Action. Gostou desse conteúdo que eu te passei? Então me segue lá, que vai lá, vai ter mais conteúdos que vão te levar para que você faça isso e resolva esse e outros problemas. Ou você vai falar, salva esse conteúdo para não esquecer, porque ele é muito importante, e me segue no Instagram, alguma coisa nesse sentido. Ou um ou o outro. Você nunca faz vários Call to Actions num conteúdo, tá? Você faz um. As pessoas têm problema com múltipla escolha. Então, quando você tem que escolher entre A e entre B, às vezes você não escolhe nenhum, sabe? Então, melhor você falar para ela, aperte o botão, ela vai apertar o botão. Porque só tem um botão para apertar, ela não precisa se esforçar. Então, o nosso cérebro ele não gosta de se esforçar, né? Então, a gente precisa ter isso em mente na hora que for fazer o conteúdo, tá bom? Deixa eu só fechar aqui, para não ficar aparecendo. Tá. O funil de tráfego, então, a gente vai distribuir, tá? Para criar você agora no nosso primeiro foco, a gente vai distribuir e vai criar audiência, tá? Esse é o nosso primeiro foco aqui com o teu conteúdo. Então a gente vai tentar criar uma audiência e depois dessa audiência ela só vai enganjar através do conteúdo que for gerado com essa rota de solução do anúncio aqui. Então, se o teu conteúdo também tiver essa rota, as pessoas vão sentir valor nele porque elas vão estar sempre solucionando pequenos problemas com o teu conteúdo. Então, tipo, vou seguir essa pessoa, porque ela vai me ajudar ou agora ou futuramente. Então, a Uhum. gente consegue o engajamento aí para depois do engajamento vender. Ninguém compra sem estar enganjado, a não ser que seja meio compulsivo. Então, a gente precisa que as pessoas elas interajam um pouco com você, interajam com o teu conteúdo, né? Interajam com teus stories, tá? E para isso a gente vai focar nessa estratégia que eu estou te passando, para que você sempre crie um conteúdo intencional. Seu conteúdo, ele não é um conteúdo para agregar na vida das pessoas, não somente isso, mas ele tem que ser um conteúdo que agregue na vida das pessoas, mas que tenha sempre a intenção de venda no final. É para isso que a gente veio, né? Uhum. A gente quer vender. Então, assim, tudo que você fizer a partir de hoje em conteúdo, você tem que estar pensando como que eu faço para fazer essa pessoa comprar no final? Eu vou gerar valor nisso para que ela possa comprar isso. Então, você sempre tem em mente que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo para vender. Então, o que que eu vou fazer para essa pessoa gostar de mim, ou gostar do conteúdo? O que que eu vou fazer para essa pessoa enganjar? E aí, com a meta de enganjar, depois as pessoas enganjarem, elas compram porque elas confiam na gente, tá bom? Então, essa é a parte inicial da base de conteúdo e da estratégia dos anúncios que a gente vai fazer. Você tem alguma pergunta sobre esse tópico em específico? Tranquilo? Tranquilo. Falo mais que o homem da cobra, daí fica Eu difícil fazer tenho pergunta. rapidinho. Pode fazer. A Ariana, na verdade, até perguntou. O problema é rota-solução tem no mesmo post. Mas, por exemplo, eu Uhum, aprendi em copy que você uhum, pode trazer post de consciência, para elevar a consciência. Porque tem a pessoa que está inconsciente que ela nem sabe, de repente, que tem um problema. Então, uhum. você pode fazer isso, um post só para elevar a consciência, e não vai ter os três, no caso, não vai ter até o final a solução. Ou não, a partir de agora, precisa ter os três. Sim, sim, dá para fazer, é para fazer e tem que ter os três sempre agora, tá? Então, por Agora, exemplo, sempre os três. Não, nunca é, só elevar a consciência, vai ter que chegar até o final, no caso. não, mas assim, elevar a consciência é trazer uma dúvida que a pessoa nem sabia que tinha daquele problema em específico, né? Então a gente vai elevar a consciência de que forma? Deixa eu pensar no produto dela. É, sei lá, ela, tipo, palheta não sei se existe isso, tá? Só estou fazendo um exemplo aqui, mas palheta do SketchUp. Então, assim, você sabia por que que os seus projetos não são tão valorizados pelos seus clientes? Tipo assim, é topo de funil, entendeu? A gente está pegando lá o topo de funil, a pessoa nem está procurando SketchUp. Então, pegamos o topo de funil. Você sabe por que que seus projetos não são valorizados? Então ela já trouxe um problema, deixou a pessoa alerta lá no topo de funil, e daí ela vai vir com a rota. Você precisa definir melhor as palhetas daquele esquema de não sei o que do SketchUp. E Uhum. isso você consegue com o SketchUp. E o SketchUp tem uma solução, aí ela já vem para a solução. Tem a solução de não sei o que, não sei o que, Entendi. você vai lá, pegar a paleta, selecionar e tudo, tudo. Isso vai te ajudar a valorizar no mínimo 20% no valor dos teus orçamentos.
Gostou dessa dica? Então salva para não esquecer e me segue para algum conteúdo, ou salva para não esquecer e conta comigo para as próximas dicas. Aí você desenha uma copy para fechamento, tá? Mas assim, Uhum. esse é um post que eu fiz agora de construção de consciência, para elevar a consciência. A pessoa nem Elevação de sabia consciência. que o Uhum. problema, isso, a pessoa nem sabia que o problema da valorização dela talvez fosse isso. Mas eu trouxe ela através do meu caminho para que ela achasse que é isso. E agora ela tem um problema, que talvez ela tenha, e a gente pescou ela por aí, e uma solução já para esse problema. Entendeu? A gente conseguiu pescar ela aí. Então a gente jogou o anzol e ela mordeu com a minhoca lá no final, se ela seguiu até o final do vídeo. Então, os problemas eles têm que ser bem fortes para que a gente Show. retenha até a solução. E aí a gente tem uma rota ali. Não precisa ser um post muito longo, tá? Ele não precisa ser um post assim que ela vai falando os mínimos detalhes, porque ninguém gosta de coisa técnica. As pessoas elas estão no Instagram para passar o tempo, sabe? Elas estão num consultório, ou elas estão tipo no horário de almoço e elas querem ali distrair. Então, ele não pode ser um post muito técnico. Ele tem que ser um post mais de problema, de mais simples. As pessoas querem simplicidade. Existe esse problema, existe essa rota, existe essa solução. Gostou dessa dica? Compartilha com alguém que você gosta. Então, mais ou menos nesse sentido, tá bom?